Eu sei que 2023 já acabou já faz bastante tempo e que 2024 já tá aí também já faz bastante tempo, mas como eu postei aqui no canal a minha lista dos 10 melhores filmes de 2023, na minha opinião, eu me dei conta que eu não tinha postado ainda a lista dos piores filmes de 2023. Então, mesmo com esse atraso todo, mesmo já tendo passado o hype das listas de fim de ano de 2023, eu resolvi teimar um pouquinho e fazer mesmo assim a minha lista dos 10 piores filmes lançados comercialmente no Brasil em 2023, mesmo com vários meses de atraso. Antes de tudo, alguns lembretes. Primeiro lugar, vale sempre lembrar que essa lista aqui é baseada em apenas um critério, que é a minha opinião particular, a minha experiência subjetiva com os filmes que eu vi daqueles lançados comercialmente no Brasil em 2023. Então, se você acha um absurdo eu ter colocado aqui nessa lista um determinado filme, ou então não ter colocado um outro determinado filme aqui nessa lista, fica aqui o lembrete de que essa aqui é apenas a minha opinião intransferível. Segundo lugar, eu confesso pra vocês que eu não assisti a tantos filmes tão pavorosos assim em 2023 quanto nos outros anos anteriores. Eu vi filmes ruins, com certeza, mas tem vários filmes que eu tenho certeza que estão em várias outras listas de piores de 2023 de outras pessoas e que não vão aparecer aqui nessa lista, muito provavelmente porque ou eu não achei eles tão ruins assim, ou porque simplesmente eu não os vi. E pra falar a verdade, dos 10 filmes que eu selecionei aqui pra essa lista, eu confesso que apenas uns 3 ou 4 são filmes que eu realmente acho muito ruins. No resto dessa lista, os outros 6, 7, são filmes que eu não gosto, eu acho ruins, na verdade, mas eu também não chego a odiar tanto assim. Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo pro assunto central desse vídeo aqui. Mas antes de entrar na lista propriamente dita, aquele aviso de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? E aproveita e compartilha pros seus amigos, chama mais gente aqui pro canal e comenta aqui embaixo qual é a sua lista dos 10 piores filmes de 2023 pra você, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos lá pros 10 piores filmes de 2023, na minha opinião. Em 10º lugar, com muito pesar no coração, eu sou obrigado a colocar aqui nessa lista Pânico 6. Pânico é uma franquia que eu já gostei muito. Eu gosto bastante dos 4 primeiros filmes dirigidos pelo Wes Craven, até do terceiro, que a galera não gosta muito, eu acho um filme bem bacana, eu acho que ele tá bem coeso dentro daquela ordem ali, mas infelizmente, desde que o Wes Craven morreu, as tentativas de reviver a franquia Pânico não me agradaram nem um pouco, e o Pânico 6, eu escrevi sobre ele lá na época que ele saiu, tem texto lá no depoisdocinema.com.br. Cara, eu acho um desperdício completo aquele filme. Eu acho que ele é um filme que não consegue extrair quase nada da sua premissa, que é uma premissa interessante, você transportar a série Pânico de Woodsboro pra Nova York, então com isso você aproveitar um cenário novo, locações novas, uma ambientação nova, que Nova York, pô, é um ambiente com uma ambientação muito particular. Dá pra você trazer coisas novas pra franquia Pânico a partir dessa escolha de transportar o lugar que vai situar a trama. Só que o filme, cara, é impressionante. O filme não consegue extrair nada desse novo cenário que ele escolhe. Nada. Basicamente, o filme poderia se passar em Woodsboro perfeitamente. Embora ele se passe em Nova York, a maioria das cenas desse Pânico 6 se passam em cenários que são muito parecidos com os cenários lá de Woodsboro. São jardins, são lugares fechados, são salas, são cômodos. E eu acho isso um problema muito grave, porque claramente o filme tenta vender essa ideia pro espectador de uma novidade que vai chacoalhar um pouquinho a franquia Pânico, trazer um novo frescor, né, ao mudar esse cenário, só que na prática a falta de visão dos dois cineastas desse filme é tão grande que ela não consegue extrair nenhuma particularidade nova dessa nova locação que eles escolheram. E o mesmo se aplica ao terror todo do filme. Basicamente eu me lembro de 2 ou 3 cenas que o filme consegue construir um horror, ou uma tensão, um suspense, o que quer que seja, de uma maneira um pouco mais eficiente. Tem uma cena, né, envolvendo uma escada, outra cena envolvendo o personagem do Ghostface seguindo a Courtney Cox dentro do apartamento, e outra cena que pra mim é o único momento do filme inteiro que ele consegue aproveitar algo dessa nova ambientação, que é uma sequência que se passa no metrô, dentro dos vagões, né, daquele metrô de Nova York que todo mundo já conhece mesmo sem ter pisado em Nova York, né? Mas de novo, são momentos de inspiração muito isolados num filme que de um modo geral transborda o cansaço da repetição da fórmula da série Pânico de um modo geral. Tanto é que se no passado, lá no início, os filmes conseguiam desenvolver algo interessante a partir dessa premissa da metalinguagem e de comentar algo sobre o subgênero slasher movies a partir das brincadeiras e desse senso de humor autorreferencial, nesse filme aqui, a autorreferência virou basicamente um fetiche muito ocasional. O máximo que esse filme consegue inventar é basicamente, numa cena, uma personagem mencionar o Letterboxd. Numa outra cena, lá no início do filme, o Ghostface fala, who gives a fuck about movies? Mas isso é o máximo que o filme consegue chegar em termos de comentários sobre o próprio fazer cinematográfico, sobre o próprio gênero de um modo geral, sobre a própria indústria de um modo geral. Enfim, não é um filme que eu odiei completamente, como eu falei, ele tem momentos isolados que meio que funcionam, mas de um modo geral, o filme é uma decepção. Em 9º lugar,
eu trago aqui A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Os dois primeiros filmes, né, aquele dueto da Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, eu lembro que eu escrevi sobre esses dois filmes lá na época também, lá no site. Eu acho dois filmes bem fracos e eu acho que o grande problema daqueles dois filmes é que eles se apresentavam como uma tentativa de dissertar algo a partir daquele caso, né? Eles até falavam assim lá no início, no final, não sei, através de uma legendazinha, que a intenção desse filme aqui é tentar comentar e pesquisar e se aprofundar como que a partir destas grandes tragédias elas conseguem revelar algo sobre a psique humana de todos nós. Enfim, alguma coisa assim, não lembro exatamente qual é a frase que aparece ali. Só que na prática, o que aqueles dois filmes faziam, basicamente, era ilustrar de forma totalmente acrítica, de forma totalmente distanciada, o caso da Suzanne Richthofen, que a gente já muito bem conhece. Então, basicamente, a gente chegava ao fim daqueles dois filmes e, pô, beleza, o máximo que esse filme fez foi desenhar o que aqueles dois réus tinham dito nos seus respectivos julgamentos lá e tal, sem elucidar absolutamente nada de novo a partir desse caso. Qual o propósito daqueles dois filmes existirem, se eles não iam realmente desenvolver nada? Era só pra explorar, ganhar alguma coisa, tirar uma casquinha, né, a partir da curiosidade do espectador com relação àquela tragédia que ele já muito bem conhece. E esse terceiro filme aqui, basicamente, ele faz a mesma coisa. Ele, de novo, ele não diz absolutamente nada sobre o caso. Porque, pra quem não sabe, esse filme aqui, ele basicamente acompanha os dias seguintes ao crime que vitimou o casal Richthofen lá atrás. Então, assim, ele não necessariamente reconstitui o crime, mas ele se concentra no que veio depois, nos dias seguintes, e não no julgamento, mas sim na investigação da polícia de São Paulo que levou aquele trio, né, de criminosos, a Suzane e os irmãos Cravinhos, a fazerem a tal confissão que tá no subtítulo desse terceiro filme aqui. O filme não é de todo ruim, ele não é uma perda total, ele tem alguns momentos, assim, que eu acho que conseguem desenvolver bem uma tensão a partir do que a gente tá vendo ali. Tem uma cena, mais ou menos na virada do primeiro pro segundo ato, que acompanha os policiais recolhendo os depoimentos separados de cada um dos três personagens, e as cenas, através da montagem, elas vão se entrecortando e a gente vai vendo os furos nas descrições apresentadas por cada um dos personagens, e como que isso vai intrigando a polícia e ao mesmo tempo colocando os personagens numa enrascada sem que eles percebam isso. E lá na frente, a segunda metade do filme, eu admito que ela me manteve minimamente engajado. Toda a construção daquela noite que levou a polícia a finalmente conseguir arrancar a confissão daqueles três personagens é uma trajetória que leva uma noite inteira e que, de novo, também se aproveita muito bem da montagem, né, pra poder contrapor um ponto de vista ao outro e com isso mostrar como que um vai se anulando e com isso colocando o outro numa enrascada ainda maior. Mas o problema é que a abordagem escolhida pelo Maurício Essa pra poder desenvolver essa narrativa é uma abordagem que, muitas vezes, de um ponto de vista dramático, ela não funciona porque os diálogos, além deles serem sempre muito duvidosos por si só e sempre muito expositivos, eles não casam com a unidade estilística do todo e fazem esses diálogos parecerem apenas feios mesmo, pra falar a verdade. E a direção de atores, de um modo geral, piora ainda mais essa situação, faz esses diálogos parecerem ainda mais esquemáticos, ainda mais plásticos do que eles já seriam, e de um ponto de vista de estilo, de decisões estéticas escolhidas pelo diretor, são recursos estilísticos que, de um modo geral, parecem tão desesperados em chamar atenção pra si mesmos do que pra complementar a costura dramática do filme, e com isso, de novo, esses recursos acabam soando apenas artificiais, descolados da proposta estilística do filme como um todo, além de ser um filme que não consegue elucidar nenhum ponto novo sobre essa discussão já tão bem conhecida. Enfim, não é um filme que eu detestei, mas não é um bom filme, sinceramente. É um filme bem fraco que encerra uma trilogia, de um modo geral, bem fraca. Em oitavo lugar, eu coloco O Urso do Pó Branco, que é um filme dirigido pela Elizabeth Banks, que a premissa do filme parece uma premissa bastante divertida, só que o filme desperdiça essa premissa porque ele não sabe exatamente o que ele quer ser, qual abordagem ele vai seguir. Eu acho que o filme fica muito indeciso entre uma atmosfera que seja assumidamente esculhambada, tal qual um filme do canal Sci-Fi, tal qual um Sharknado da vida, e uma abordagem que seja um pouquinho mais solene, não tô falando séria, mas um pouquinho mais reverente, ou pelo menos um pouquinho menos esculhambada do que já seria antes. Então, embora seja uma premissa bastante inusitada, que poderia render um filme bastante divertido, a Elizabeth Banks, ela toma uma decisão que prejudica todo o filme, que é a de relegar o Urso do Pó Branco do título a momentos isolados aqui e ali, e na maior parte do filme, ela se desviar, se concentrando em conflitinhos entre personagens humanos que, beleza, os personagens humanos são fundamentais num filme sobre monstros, e esse filme aqui não deixa de ser um filme de monstro. Só que o problema é que o mínimo que eu exijo é que esses protagonistas humanos sejam interessantes, e os personagens humanos do Urso do Pó Branco são personagens que não fazem por merecer um filme pra acompanhar as histórias deles, ainda mais quando a gente tem um urso completamente noiado de cocaína querendo comer qualquer coisa que se mova na frente dele. E o resultado disso, do filme querer manter um pé em cada canoa em praticamente qualquer questão que seja, é que o filme acaba soando, sinceramente, disperso e, francamente, é um
filme entediante. E sinceramente, ele nem é um filme tão engraçado assim, ele tenta ser engraçado, mas ele nunca tem muita inspiração pra isso. Ele tem uma cena que eu lembro que eu dei uma boa risada vendo, que é uma cena que o urso tá em pé, com a cocaína caindo em cima dele, e um personagem humano lá longe, um dos bandidos, fala: ih, olha só, it's like cocaine Christmas, né? Tipo um Natal de cocaína. Ok, essa piada eu achei bacana, assim. Mas é um pequeno lapso de inspiração num filme que, de um modo geral, não tem muita a oferecer. Em sétimo lugar, um filme que eu tô sentindo que vai gerar um certo burburinho aqui embaixo nos comentários, porque eu percebi que entre as pessoas que assistiram esse filme, que não foram muitas, pra falar a verdade, eu percebi que teve sim bastante gente que gostou desse filme aí. Então eu sinceramente peço aí as minhas mais encarecidas desculpas pra quem tá assistindo, mas eu achei Besouro Azul, filho da puta, uma tranqueira. A maioria dos comentários que eu vi sobre esse filme foram de pessoas elogiando o filme, falando que ele é simpático, divertido, e que os personagens são carismáticos e tal. Sinceramente, sendo muito transparente aqui com vocês, eu achei esse filme patético. Patético, essa é a palavra mesmo. Eu achei, nossa senhora, em termos de personalidade, em termos de estilo, em termos de identidade, eu achei esse filme, sério, a mesma merda de sempre. Ele é um emaranhado mais preguiçoso possível de todas as tropes e todas as convenções e todas as batidas que a gente já viu iguais em tudo quanto é filme de super-herói por aí. As cenas de ação desse filme, por exemplo, são chupadas diretamente de qualquer cena de ação de qualquer filme do Homem de Ferro que a gente já tenha visto por aí. Toda a construção, o arco do personagem, cara, é impressionante. Esse filme, ele nem tenta trazer qualquer tipo de novidade. Visualmente, ele é idêntico a todos os outros filmes de herói que eu já vi por aí. E diga-se de passagem, assistindo ao filme, fica muito claro, pelo menos pra mim ficou, que é um filme que originalmente, obviamente, foi pensado pra ser exibido diretamente no HBO Max e que de última hora, no meio do caminho, resolveram tacar no cinema. Só que aí vem a questão, que pra muita gente tornou Besouro Azul um filme diferente dos demais, que é essa questão da representatividade latina no filme, essa maneira como o filme incorpora elementos da cultura latino-americana, no modo dos personagens agirem, nas coisas que eles gostam, etc e tal. Só que, gente, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade, o filme não passa nem perto de conseguir construir uma identidade própria a partir disso. Com o diferencial de que, numa cena, a família do Besouro Azul tá mencionando a Maria do Bairro, e em outra cena, o tio do Besouro Azul tá mencionando o Chapolin Colorado. Eu até vi gente na internet falando que esse filme faz pelo povo latino a mesma coisa que o Pantera Negra fez pelo povo negro. Gente do céu, sinceramente, na minha visão, a única coisa que esse filme faz aqui é tacar, de vez em quando, mencionar aleatoriamente um ou outro signo, um ou outro elemento, um ou outro objeto de culto, ou alguma produção cultural da América Latina, ou então, melhor ainda, do que o povo do hemisfério norte associa como sendo algo do povo latino-americano, e eles soltam essas referências de maneira totalmente en passant, aqui e ali, muitas vezes como piada, muitas vezes como uma forma de reforçar estereótipos, achando que isso daí vai construir uma unidade estilística, um estilo próprio que incorpore esses elementos. E aí muita gente pode até comentar aqui nos comentários. Comentar nos comentários é foda, mas enfim. Que, o diretor do filme é latino. Beleza. Qual o nome do diretor do filme? Ninguém sabe. E isso faz parte do problema. Olha só como é que a coisa funciona. É basicamente, eles vão contratar um diretor latino que tem uma personalidade própria e dá pra ele a liberdade pra poder fazer o filme dele, incorporando na obra dele os elementos da cultura latina com que ele cresceu, com que ele moldou a personalidade dele? Não. Vai pegar um cara latino, só que não vai dar nenhum tipo de voz, nenhum tipo de permissão pra ele exercitar ou elaborar alguma identidade própria naquele projeto. Não. E pra mim a coisa que melhor ilustra isso que eu tô falando aqui é uma notícia que saiu pouco tempo depois do filme ter sido lançado, que eu não gosto muito de misturar notícias, fofocas com a obra que a gente tá discutindo aqui, porque pra mim o que interessa é o filme que tá ali diante de nós, mas realmente só pra poder ilustrar uma pequena anedota que ajuda a retratar esse problema que eu tô apontando aqui. Saiu uma notícia pouco tempo depois que o filme saiu, que a Florinda Mesa, a dona Florinda, reclamou e ficou muito bolada que os caras da Warner pegaram pra usar no filme a propriedade intelectual lá do Chespirito, mas eles nem se deram ao trabalho de tentar ir atrás da licença de imagem pra poder usar essas coisas no filme. Sinceramente, se isso não ajuda a ilustrar muito bem esse caso que eu tô apontando aqui, eu não sei mais o que ilustraria. Em sexto lugar, eu coloco Napoleão, do Ridley Scott. E eu nem vou falar muito sobre esse filme, porque há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo sobre ele, falando com mais detalhes sobre o que eu achei do filme e tal. Basicamente, eu acho que o Ridley Scott, ele tem um grande problema entre o foco que ele vai abordar ao contar a história do Napoleão. Ele não sabe se ele vai explorar o Napoleão, esse grande estrategista, e o contexto histórico ali e tal, ou se
se o foco do filme vai ser o drama do relacionamento entre ele e a Josephine. Ele tenta andar entre uma coisa e outra, ele acaba não conseguindo explorar muito bem nenhuma das duas, e além disso, o Joaquin Phoenix e a Vanessa Kirby tentam contornar o problema, mas eles não conseguem, saem apagadíssimos, e o filme basicamente é isso, é um filme apagadíssimo. Visualmente ele é um filme bem desinteressante, enfim, foi uma grande decepção o Napoleão do Ridley Scott. Mas tem vídeo sobre ele aqui no canal. Em quinto lugar, eu coloco Rebel Moon, que vocês talvez conheçam melhor como Star Wars do Zack Snyder. É um filme que basicamente veio pra confirmar que, como cineasta, o Zack Snyder é um excelente churrasqueiro. Mas também não vou fingir que tem alguma novidade aqui. Todas as coisas que já me incomodavam nos outros filmes do Zack Snyder estão aqui. E se você, por acaso, é fã do Zack Snyder, bom, eu suponho que você vai gostar do Rebel Moon sim, porque... enfim, tudo que a gente pode esperar do Zack Snyder tá aqui no Rebel Moon. Se no passado a gente até podia dizer que o Zack Snyder era um cara que tinha um apuro estético muito interessante, que era capaz de compor obras que plasticamente pelo menos enchiam os olhos, o Rebel Moon, nem isso eu consigo dizer muito bem, pra falar a verdade. Ele é um filme que tem momentos bonitos, mas por outro lado, ele tropeça em algumas coisas que sinceramente eu não esperava do Zack Snyder. Por exemplo, as cenas de ação do Rebel Moon são sequências de ação surpreendentemente irregulares. Vindas do Zack Snyder, são sequências de ação confusas, e além disso, todas as tropes já estabelecidas do Zack Snyder, como a câmera lenta, por exemplo, aqui nesse filme aqui, surgem nos momentos mais aleatórios possíveis. Parece que o Zack Snyder, ele perdeu um pouco a noção sobre as próprias convenções, e pra piorar, toda a mitologia do filme, ela é desenvolvida de uma maneira muito troncha pelo Zack Snyder. É bizarro, porque o filme, ele é sobrecarregado de diálogos expositivos, o tempo todo são os personagens falando informações que os outros personagens também já sabem, e mesmo assim, o filme consegue chegar ao fim, deixando o espectador totalmente confuso com relação àquele universo, como que ele funciona, qual é a motivação dos personagens, qual o passado deles, nos maiores detalhes, pelo menos os coadjuvantes, né? A principal a gente entende melhor e tal. Inclusive eu gostei da personagem principal, a Sofia Boutella, eu acho que ela consegue fazer bem. Não é um filme que eu odiei completamente, mas, sinceramente, não é um filme que gera lá muito entusiasmo e muita antecipação pra parte 2 que vai vir aí daqui a pouco. Bom, até aqui, todos esses filmes que eu mencionei até agora foram filmes que eu não gosto, mas eu também não detesto tanto assim. Então por isso eu aviso que a partir de agora em diante, o bicho vai pegar. Em quarto lugar, Shazam, A Fúria dos Deuses. Esse filme é insuportável. Insuportável. E é muito louco, porque o primeiro Shazam, lá de 2019, eu lembro que na época, eu até escrevi sobre o filme lá no site, eu não achei o filme ruim, ao contrário, eu lembro de ter achado ele um filme legalzinho, simpático, nada demais, mas que me divertiu, que funcionava no que ele se propunha a ser. Em contrapartida, esse Shazam 2 aqui, ele é um filme que simplesmente não funciona em nada do que ele tenta fazer. Se o primeiro filme, ele até tinha um charme por conta dessa questão dele mesclar o imaginário infantil com essa cultura dos super-heróis e tal, né, e esse espírito meio infantil, esse olhar meio de criança, que funcionava muito bem, com as coisas numa escala bem mais simples e tal, esse Shazam 2 aqui, todas as pequenas singelezas daqueles personagens, aquelas pequenas simplicidades que tornavam o primeiro filme interessante, nesse filme aqui, deram lugar a uma trama que se perde no meio da própria megalomania, se estende terrivelmente, se perde em sequências de ação inchadas, desinteressantes, do meio pro fim, ele não consegue explorar nenhum aspecto humano daqueles personagens, e é muito curioso que essa questão específica, né, da criança virar adulto, nesse filme aqui ela é reduzida drasticamente, porque o ator que faz, o Billy Batson, né, ele cresceu entre um filme e outro, agora ele não é mais uma criança, ele é um adolescente, e aí por conta disso, pra tentar disfarçar o fato de que o ator, ele cresceu demais e não é mais uma criança, e também pra esconder o fato de que o Billy Batson e o ator que interpreta não é exatamente a criatura mais carismática que Papai do Céu concebeu até hoje, o filme toma a decisão de escantear ele do filme, ele aparece muito de vez em quando, e a maior parte do filme é o Zachary Levi transformado, né, no Capitão Marvel e tal, e esse é o grande problema do filme. O grande problema do filme tá no protagonista, tá no Zachary Levi, porque nesse filme aqui é um desespero pra fazer rir, é um desespero pra ser engraçado. Ele não para, é o filme inteiro ele tentando implorar pro espectador achar graça de alguma babaquice que ele faz, e ele não tem graça nenhuma. Isso pra não mencionar que esse filme ainda tem a Helen Mirren como vilã, né, uma das vilãs desse filme aí, que, meu Deus do céu, que coisa constrangedora, que ela não tá nem um pouco à vontade de estar ali, que ela tá completamente constrangida em fazer parte desse filme. Enfim, Shazam 2 é um filme que simplesmente não funciona em nada que ele tenta fazer. Em terceiro lugar, Os Mercenários 4, que é outro filme que eu nem preciso comentar muito aqui, porque eu já gravei um vídeo de 14 minutos sobre ele.
assistir. De novo, o link vai estar aqui em cima nos cards. É um filme que também não funciona em nada do que ele tenta fazer. É um filme que deixa um gosto muito amargo de uma festa marcada de última hora, que não era exatamente lá muito promissora e muito interessante, e aí eles convidaram uma cabeçada de gente, inclusive grandes medalhões da indústria, pessoas que já estão aí há muitos anos e são muito influentes, só que acabou que no fim das contas, praticamente ninguém quis aparecer na festa, porque todo mundo tinha alguma coisa pra fazer, como por exemplo, ficar em casa vendo TV, ou dando carinho no cachorro, ou regando o quintal, e aí as únicas pessoas que foram pra essa festa foram os convidados menos carismáticos possíveis. Em segundo lugar, um filme que até pouquíssimo tempo tava aí no topo da minha lista, mas acabou que nos últimos dias aí surgiu um último concorrente aí que tomou a vaga dele. Mas o segundo lugar, então, pertence a O Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu vou ser muito claro, assim. O imbecil que autorizou isso, ou que permitiu que isso fosse feito sem saber o que ia acontecer, tem de ser demitido. Esse filme é inacreditável. Não teve vídeo sobre esse filme aqui no canal também, porque quando esse filme foi lançado, estreou no cinema, eu tava viajando, e aí quando eu voltei de viagem, eu não fui atrás desse filme, eu não fui até o cinema vê-lo, porque eu tive preguiça, pra falar a verdade, vou ser bem honesto com vocês. E acabou que eu vi esse filme meses depois, em casa, quando ele saiu no streaming mesmo, e o que eu posso falar é, que fase pra Marvel, hein? Meu Deus do céu. No mesmo ano eles meteram o que, na minha opinião, foi um ótimo filme, que foi o Guardiões da Galáxia 3, e eles também lançaram o que foi o pior filme que eles já fizeram até hoje, que é essa porra desse Homem-Formiga 3. Eu não sou fã dos dois primeiros filmes do Homem-Formiga, mas perto desse Homem-Formiga 3, o Homem-Formiga 1 é Cidadão Kane e o Homem-Formiga 2 é Os Guarda-Chuvas do Amor. Basicamente, é um filme que, em termos visuais, ele é natimorto. O que tinha de interessante lá nos dois primeiros filmes do Homem-Formiga, que era essa brincadeira com o tamanho do personagem, né, e ele ser pequenininho e com isso, em comparação, fazer cenários normais parecerem gigantescos, colossais, ou então ele próprio ficar colossal e fazer cenários que já eram por si só enormes parecerem maquetes. Nesse filme aqui, essa dinâmica se perdeu pelo fato de que o filme inteiro se passa numa dimensão, sei lá que porra é aquela, que é toda roxa e é uniformemente opaca, não tem nada naquela dimensão ali que estabeleça uma comparação pra poder tornar ela grande ou pequena, ou seja, basicamente, quando o Homem-Formiga tá diminuto ou quando ele tá gigantesco, a diferença pro espectador é nenhuma. E se o que tinha de charme lá nos dois primeiros filmes do Homem-Formiga era pelo fato deles perceberem que o conceito do personagem é ridículo por natureza e com isso não se levavam tão a sério, eram voltadas mais pra crianças ou pra família de modo geral, e eram coisas mais despretensiosas mesmo. Esse terceiro filme aqui, ele se coloca num pedestal de querer ser o bastião, o pilar, o farol de toda a próxima fase da Marvel, e ele acaba se levando tão ridiculamente a sério que ele não consegue perceber o próprio absurdo das suas próprias criações, e com isso, ao encarar todas essas criações com o máximo de solenidade, ele consegue fazer essas criações soarem apenas ridículas. O exemplo maior disso é o MODOK nesse filme. Quando esse MODOK aparece em cena, o filme encara ele como um vilão a gerar algum grau de intimidação no espectador, nos outros personagens, e com isso, ele acaba soando simplesmente sem noção do quão patético ele é. E exatamente assim como acontece no Shazam, a humanidade dos personagens e os dilemas familiares entre eles acabam se perdendo e se esvaindo e não tendo peso nenhum no meio de uma trama que sucumbe à própria megalomania e parece tão mais preocupada em preparar terreno pros filmes seguintes da Marvel do que em funcionar por conta própria. E por sinal, eu vi uma galera na internet falando que uma das poucas coisas boas desse filme é justamente o vilão, o Kang. Sinceramente, eu não poderia discordar mais. Eu acho que o Kang é um dos vilões mais rasos e mais destrambelhados que a Marvel já apresentou até hoje. É a personalidade de qualquer outro vilão genérico que a gente já viu nos piores filmes da Marvel. Pega aí o vilão do Thor 2, pega aí o vilão, sei lá, qualquer outro filme bosta aí da Marvel. O Kang, ele tem exatamente a mesma personalidade, ele não imprime ameaça, toda a ameaça que a gente sente dele, do que ele já fez, dos povos que ele dizimou, das pessoas que ele traumatizou, do perigo que ele representa, a gente vê menos em imagem, menos do que o personagem fala ou faz, e mais do que os outros personagens falam, ou seja, o filme delega qualquer tentativa de criar uma atmosfera de tensão em torno daquele personagem a diálogos expositivos de outros personagens. Então com isso, ele basicamente depende da nossa boa vontade em acreditar que aquele personagem vai realmente ser intimidador pra gente. O máximo que eu consigo dizer é que o Jonathan Majors, ele tenta trazer alguma coisa pra aquela casca vazia que é o Kang. Ele tenta imprimir alguma intensidade, alguma imponência, alguma dor ou melancolia ou sei lá o que quer que seja, num olhar aqui, numa entonação ali, mas sinceramente isso nem de longe é o suficiente e Homem-Formiga 3 é um desastre completo. E só não é um desastre maior do que o primeiro filme dessa lista aqui, que é um filme chamado Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Pra quem não sabe, a primeira versão do Ursinho Pooh que a gente conheceu pela Disney acabou caindo em domínio público aí recentemente e com isso, uma equipe resolveu pegar esse conceito original do Ursinho Pooh lá, o primeirão,
e transformar ele num slasher movie. À primeira vista, uma ideia interessante. Na prática, é o pior filme de 2023. Porque é impressionante como que esse filme, ele pega esse conceito original, né, do ursinho Pooh ser um monstro, ser um slasher, e ele joga isso no lixo ao não explorar nada da especificidade dessa premissa, nada da especificidade de ser o ursinho Pooh ali. Poderia perfeitamente ser qualquer outro bicho genérico, monstro genérico que a gente já viu em qualquer slasher de quinta categoria. O fato de ser o ursinho Pooh ali não faz a menor diferença. E é um filme que, em termos de narrativa, ele é completamente destrambelhado. Ele começa querendo focar ali no Christopher Robin e depois ele esquece o Christopher Robin pra focar em um grupo de meninas ali que a gente não sabe quem é, nem se importa em saber quem é. Não é um filme interessante, não é um filme engraçado, tentando não se levar tão a sério. E o pior de tudo é que, na verdade, o filme tenta se levar bastante a sério. Ele acha que as coisas que ele tá apresentando ali realmente são assustadoras, ou são chocantes, ou vão ser capazes de botar o espectador pra ficar uma semana sem dormir. E justamente por conta disso, por se levar tão a sério assim, o filme acaba perdendo a noção do quão ridículo ele é. Não é possível que alguém, em sã consciência, tendo a idade que tenha, ache aquele ursinho Pooh ali, de látex, minimamente intimidador. E de novo, eu poderia aceitar aquilo ali bem melhor se o filme abraçasse o alcance da própria premissa. Mas como o filme não faz isso, ele acaba soando apenas constrangedor e ele joga todo o seu potencial no lixo. E sinceramente, quando esse filme aqui chegou ao fim, a impressão que eu tive foi de que a coisa mais aterrorizante que esse ursinho Pooh aqui poderia fazer seria torturar o espectador com esse filme aqui do qual ele participa. E é uma tortura que pelo jeito vai continuar, porque já foi anunciado que esse filme aqui vai ter uma continuação aí muito em breve, o que significa que muito provavelmente a tortura do ursinho Pooh pode continuar. Mas não vai ser pros personagens, vai ser pro espectador. É isso, chegamos ao fim aqui da minha lista pessoal de 10 piores filmes de 2023. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E é isso, tomara que 2024 não traga filmes tão aterrorizantes quanto esses que eu mencionei aqui agora. Um grande abraço e até a próxima.